obrigado por ter aceito o convite. Muita gente querendo saber como emagrecer. Eu vou até pegar esse vídeo, vou fazer um corte, vou colocar lá no canal do YouTube depois, pegar essa nossa live e pôr lá. Ô Cid, muita gente deixou algumas perguntas aí. Eu acabei de desativar aqui os comentários na tela para não atrapalhar vocês, para o pessoal não se perder nas imagens. E no finalzinho da nossa live, pessoal, serão 50 minutos de live. Isso. No finalzinho da nossa live, a gente vai abrir para algumas perguntas de vocês. Ô Cid, Oi. como é que o pessoal está chegando aí no consultório? Gordinho ou querendo manter o peso? Olha, realmente essa pandemia, um dos efeitos colaterais não é só o caos na economia e na sociedade, houve um caos também na balança, né? Eu gostaria de agradecer a todos novamente, né, que dedicaram esse tempo para nós, que poderiam estar com as suas famílias, poderiam estar aí com seus filhos, assistindo a televisão, para um tema tão importante. Emagrecimento é um tema que eu sempre falo para os pacientes que ele rende não só uma aula, mas rende uma faculdade inteira só de emagrecimento. É um tema cada vez mais complexo, que a ciência está cada vez mais focada nisso e que mudou muito o entendimento de emagrecimento nesses últimos anos. O que a gente tem que perceber do emagrecimento é que existem vários fatores associados ao emagrecimento e à obesidade, né? Quando quando nós falamos em emagrecimento saudável, parece palavras assim que são impossíveis de combinar entre si, né? Emagrecimento, saudável e definitivo. Três palavras praticamente que não combinam, né? Impossível de se atingir ao mesmo tempo. Mas, na verdade, um problema tão complexo igual ao emagrecimento, ele exige também uma solução mais complexa, né? E não uma solução simples, como um remédio, uma dieta, um exercício. Isso pode ser parte do tratamento, parte da estratégia. Mas a principal mudança que tem que acontecer no emagrecimento são três coisas. São três pilares o emagrecimento. O primeiro é a nossa mente, o nosso cérebro. Se você se olha no espelho hoje e você vê gordinho, gordinha, você não se identifica, você não se reconhece, você não se aceita daquela maneira, e você resolve fazer uma mudança, uma transformação, você se imagina com outro corpo. Então, esse primeiro pensamento é o primeiro passo para o emagrecimento. Porque se não houver uma transformação, uma mudança do seu mindset, né, do como você se pensa, você se vê, da sua autoestima, as mudanças são sempre transitórias, são sempre passageiras. Então, o que a gente tem que primeiro, primeiro pilar, mudança na transformação, na mente. Antigamente, Wesley, tinha um ditado que dizia que nós somos o que nós comemos. Não, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós pensamos. Se você pensa que você é uma pessoa saudável, bonita, tem uma boa autoimagem, isso de certa maneira vai repercutir na sua vida. O seu cérebro vai procurar atitudes, né? Vai procurar dietas, alimentos saudáveis, vai procurar exercício, vai procurar um estilo de vida saudável. O segundo pilar, que é tão importante quanto o primeiro, é você ter um sistema digestivo saudável. Para você ter uma ideia, se você tem uma diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago, você tem uma digestão incompleta das proteínas em aminoácidos. Então, isso libera energia, mas não nutre o corpo de aminoácidos. Quando esses alimentos atingem o intestino, mais embaixo, no intestino, ele encontra mais células no intestino, mais bactérias no intestino, do que células no corpo inteiro. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Para você ver o tamanho da complexidade. Então, o nosso intestino se torna o nosso segundo cérebro. Porque esse aqui decide o que você vai comer. E o seu intestino decide o que você vai absorver daquilo que você comeu. Para você ter uma ideia,
nos Estados Unidos fizeram pesquisas em ratos, transplantaram fezes do rato gordo e colocaram no magro, né? E pegaram as fezes do magro e colocaram no gordo, para se fazer o transplante de flora intestinal, de um rato para o outro. O gordo ficou magro e o magro ficou gordo, para mostrar a importância que tem a nossa flora intestinal no emagrecimento. E na manutenção da vida também, mas como o nosso tema aqui é o emagrecimento, você vê essa importância. O terceiro pilar é o nosso metabolismo, né? Que é como o seu corpo vai transformar, vai processar aquilo que você absorveu. Então são 3 pilares. O cérebro que decide como você come, o seu intestino que decide o que você vai absorver daquilo que você come, e o seu corpo que vai decidir no que ele vai transformar, como ele vai processar aquilo que você absorveu. Sono, exercício físico, hormônios, tudo isso entra nesse módulo que nós chamamos de metabolismo. Então, durante essa live aqui, o tempo é um pouco curto, nós vamos tentar esmiuçar, né, detalhes desses 3 pilares, nós chamamos de tríade, né? Ô Cid, então literalmente a gente pode dizer que o emagrecimento começa na cabeça, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, nós Esse, vamos tentar ser o mais objetivos e otimizar o máximo de informação para vocês. Mas, para quem não conhece, depois vai lá no Instagram, na CK Clínica Medicina Integrada. Tem bastante informação. O Cid está sempre, o Cid e a doutora Karina estão sempre postando os novos conteúdos. Lá vocês podem tirar algumas dúvidas, podem ver algumas postagens. Recomendo que acompanhem o Instagram deles também. E quem é daqui da cidade de Presidente Prudente, tem como se locomover até a cidade, de outro estado, o Cid tem paciente de outros países, inclusive, você pode acessar o site também, lá pelo Instagram tem o site deles, e agendar uma consulta para vocês terem um tratamento aí mais direcionado. O foco é vocês terem uma ideia geral, porque muita gente ainda acredita em mitos, né, Cid? Eu quero começar com um aqui, a doutora Karina ou você, falar sobre esse mito aqui. Ou não, né? Ou é realidade. Comer de 3 em 3 horas versus jejum. Qual a diferença disso? O que é verdade, o que não é, o que é mito? Wesley, há 20 anos atrás, começou aí uma ideia de se comer de 3 em 3 horas para ativar o metabolismo. Só que quem come de 3 em 3 horas é um queimador de glicose. E quem fica de jejum por 8, 10, 12 horas é um queimador de gordura. Se você come de 3 em 3 horas para ativar o seu metabolismo, você fica o tempo todo ingerindo glicose, né, na forma de frutas ou qualquer alimento. Quando o seu organismo começa a baixar a glicose para entrar para queimar gordura, você come de novo, a glicose sobe de novo. Então, hoje, o que se tem aí de mais moderno é de se fazer o jejum, não como uma dieta, como um estilo de vida, mas como parte de um tratamento dentro de uma dieta específica e individualizada para o paciente. Para o paciente. E nós temos, por exemplo, quando nós dormimos, aquele período que nós dormimos, de 8 horas, é chamado jejum compensatório, onde você queima as calorias que você ingeriu a mais durante o dia. É por isso que comer à noite engorda. Porque quando você come à noite, não são só aquelas calorias daquele pedacinho lá de pudim que você comeu. É que você quebrou esse mecanismo compensatório de calorias. Então, o jejum, na verdade, é um prolongamento, o jejum intermitente é um prolongamento do jejum compensatório. Em vez de você ficar 8 horas de jejum, você fica 10, 12 horas, 14 horas, né? Mais 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, a hora que você acorda, para você então ter um balanço negativo e queimar essas gorduras. Então, Oi, pode falar. então, a gente pode concluir, Cid, Karina, que fazer um trabalho de jejum, ele hoje é mais eficiente do que trabalhar, então, o alimento de 3 horas. Muito mais, muito mais. Muito mais. Se você faz jejum todo dia, também não é bom. Por quê? Porque se você faz jejum todo dia, o seu organismo acostuma com aquela baixa ingesta de caloria, e é como uma família, né, que começa a ganhar menos, a família se adapta com aquela renda mais baixa. Então, o organismo abaixa esse metabolismo basal e a pessoa para de emagrecer.
Então, o jejum compensatório, na verdade, o jejum intermitente, na verdade, ele tem que ser feito assim, numa segunda-feira, que é o melhor dia, quando você comeu a mais durante o final de semana. É. No outro dia você faz uma low carb, uma paleo, e você vai mesclando e adaptando um estilo de dieta, né, para você, e o organismo não sabe se é para gastar ou se é para economizar. E aí manter Confundindo o organismo, isso, né? confundindo, mantendo o metabolismo ativado. Ô Cid, na parte da educação física, nós falamos muito sobre essa questão de confundir. Eu vi a doutora Karina falar, de confundir o organismo. Na parte muscular, quando a gente trabalha com, eu quero ter mais desempenho físico, para ganhar mais desempenho, a gente fala também dessa confusão do treinamento físico, justamente para os seus músculos, entre aspas, não se acostumarem com aquela intensidade de exercício. Então, para o emagrecimento, para o jejum intermitente, tem que ter essa confusão para o nosso organismo também não se acostumar, então. Então, jejum intermitente todo dia está errado. Tá errado, porque ele não pode, até porque se você o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi exatamente sobre jejum intermitente, que aborda também não só os efeitos do emagrecimento, mas da autofagia, de você eliminar células mais fracas, mas você não pode estabelecer um padrão de dieta, porque o organismo ele acostuma com isso, né? As dietas, né? As dietas, ela tem que ser personalizada para cada indivíduo, de acordo com o seu biotipo, com o seu metabolismo, com a sua genética, seu estilo de vida. Então, por isso que surgiu várias dietas aí, a dieta do tipo sanguíneo, exatamente. Low carb, a low carb, a paleo. Então, tudo isso são modalidades, são armas diferentes para um tratamento individualizado. Ô Cid, eu lembro da minha época de escola, né? Ixi, faz uns anos já. A gente tinha uma pirâmide alimentar, né? Que na base estava o carboidrato, depois vinha a proteína e por último era a gordura. Essa base se mantém na medicina moderna ou isso mudou? O carboidrato é pior do que a gordura? O que a pessoa deveria consumir hoje, uma pessoa que busca emagrecimento com saúde? Então, hoje em dia, tem vários estudos, Wesley, que a gente vê que, assim, o carboidrato, ele promove inflamação no corpo, né? Então, a gente percebe, assim, que quando você come um carboidrato, você aumenta a produção de insulina, e a insulina promove uma reação que chama glicação no corpo, né? E isso leva ao aumento do apetite. Então, você vê, quando você come um prato de macarrão, dali 3 horas você está com fome, né? Então, sempre quando você for comer um carboidrato, a gente pede sempre o paciente comer pelo menos 70% de proteína junto, né? Para que ele não tenha essa fome rebote sempre. Então, assim, não é que não é para comer carboidrato, mas quando comer carboidrato, comer proteína junto. E evitar o consumo do carboidrato no período noturno, porque o processo de inflamação é muito maior quando ele come, porque libera muito insulina, atrapalha o sono, né? Libera muito cortisol quando ele come muito carboidrato. Então, atrapalha, aumenta a adipogênese, e tudo isso um processo inflamatório. Então, a gente pede sempre para o paciente, se for consumir carboidrato, que consuma com mais proteína, né? 70% de proteína, e que ele consuma sempre esse carboidrato de dia e não à noite. Doutora, tem alguma quantidade ideal de carboidrato que a pessoa deve consumir nessa fase de emagrecimento? O que seria o ideal? Isso é muito individual, né? Cada paciente tem a sua quantidade ideal pelo peso, porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra e tudo mais. Mas essa quantidade que a gente fala de proteína, sempre colocar pelo menos 70% de proteína no prato, isso ajuda muito ele a manter o peso dele e não ter a fome rebote, que isso é o principal. Porque se você colocar um prato de macarrão ou um doce, você percebe que dali a pouco você está com fome. O que acontece? Aumenta a glicose vai ter que colocar essa glicose dentro da célula, aumenta a liberação de insulina e dá fome e rebote. Entendeu? Por isso que as pessoas têm fome. Os descendentes de italianos são os que mais sofrem, né? Por isso que a maioria é obeso, né? Uma das perguntas, né, um dos temas aqui que eu achei muito interessante, Cid, doutora, o pessoal falando da dieta baseada no tipo sanguíneo, né? Eu conheço muito pouco sobre isso, para falar a verdade, né? Não consegui ter assim, um aprofundamento no assunto. O que a gente pode aprender com essa dieta? Ela realmente existe? É mito? O que é verdade, o que não é?
Bom, a dieta do tipo sanguíneo, ela surgiu através de um americano chamado Peter Adams, em 1996, e ele correlacionou os tipos sanguíneos com os tipos de dietas. E viu que pessoas de um determinado tipo sanguíneo, eles passavam mal com determinados tipos de alimentos e tinham mais facilidade para outros tipos de alimentos. E nessa percepção que ele fez, ele se baseou na nossa dieta primitiva. Há 10 mil anos atrás, nós éramos todos caçadores, carnívoros. Então, nós éramos todos do grupo sanguíneo O, que na verdade é 0, né? E à medida que o homem começou a plantar, de 10 mil anos para cá, começou a plantar cereais e a colher, ele desenvolveu o grupo sanguíneo A, que aí é mais, ele processa melhor alguns cereais, frutas, e não se dá bem com carnes, principalmente carnes vermelhas. Depois, houve também pessoas nômades, né, que comiam uma mescla de carne com frutas, verduras. Era uma mescla ali do A com o O. Então mas desenvolveu, né, o subtipo B. E depois o AB, que é uma mistura do A e do B. Então, com isso, ele classificou tipos sanguíneos com tipos alimentares. E aí desenvolveu dietas em cima disso. Isso é válido, não é errado. O grande problema que hoje, nesse mundo hoje, que está todo perturbado por toxinas, agrotóxicos, metal pesado, parasitas, isso muda um pouco. Por quê? Se você for do grupo O, por exemplo, e você tem aptidão para carnes vermelhas, você digere muito bem carne vermelha, mas você já está com seus 60 anos de idade e não produz mais a quantidade de ácido clorídrico suficiente para digerir as proteínas no estômago. Então você não vai se dar bem com a carne vermelha, apesar de ser grupo O. Se você tem uma candidíase, tem algum tipo de parasitose que depleta o seu zinco, quando depleta o zinco no organismo, aumenta a vontade de comer doce. E aí você passa também a não lidar com determinados tipos de alimentos. Então, a dieta do tipo sanguíneo, sim, ela tem verdade, ela tem sentido, tem embasamento, mas existem várias variantes hoje que modificam essa dieta. Por isso que a importância de uma dieta personalizada. Vai muito individual de cada perfil de pessoa, né, Cília? Exatamente. Ela é um guia, né? Isso aqui, esse grupo de alimentos é bom, esse é ruim, mas ela não pode bater o martelo, porque tem muitas variantes aí, né? Aí a necessidade é de fazer os exames, de personalizar para cada paciente, né? Eu recebi bastante pergunta. Pessoal, tem esse ponto de interrogação aqui na live, os comentários estão desativados, mas vocês podem deixar as perguntas aqui nesse ícone de ponto de interrogação. Eu recebi algumas perguntas bastante parecidas, inclusive. Nós falamos do jejum, Karina. Muita gente perguntando o seguinte: mas eu que treino? Eu faço musculação, eu faço caminhada, eu faço corrida, eu faço artes marciais. Como é que fica a questão do jejum com o esporte? É bom, não é? Como é que deve fazer? O que a pessoa deve adotar? Então, tudo isso depende do paciente se adaptar, né? Se ele está adaptado ao jejum, ele não vai passar mal. Ele vai ter reserva para queimar, né? Então, tudo depende de como vai estar a insulina dele. Então, a gente tem que ver como que vai estar esse paciente. Por isso que é errado, vamos supor assim, o paciente toma ele decide, segunda-feira eu vou começar a fazer jejum. Aí ele vai lá, tá com uma insulina de 10 e começa na segunda-feira o jejum, vai fazer exercício, passa mal, desmaia, bate a cabeça. Então, não pode. Assim, você tem que adaptar o teu corpo primeiro, né? Então, por isso que eu sou contra. Eu gosto de primeiro orientar os pacientes como que ele vai começar o jejum dele, né? Então, tudo isso você tem que primeiro diminuir a carga glicêmica desse paciente, né? Para que ele comece fazendo o jejum. Uma coisa que eu falo que é muito importante, Wesley, nunca quebrar um jejum com carboidrato. Você não pode quebrar um jejum com carboidrato. Isso atrapalha totalmente, porque daí você já libera insulina. E aí o paciente não vai conseguir manter esse jejum depois e vai atrapalhar todinho o jejum, o processo, né? Então, assim, o exercício físico pode ser feito em jejum, sim, mas desde que o paciente esteja adaptado. O paciente que não está adaptado não pode fazer jejum
fazer jejum com exercício físico. Doutora, quando a senhora diz a carga glicêmica, nós estamos dizendo aí do consumo principalmente de carboidrato, né? Baixar o índice de carboidrato para o abaixar o corpo se índice de acostumar. carboidrato. Ou então entrar com carboidratos bons, né? Carboidratos de baixo índice glicêmicos no começo, vai diminuindo essa insulina desse paciente até ele se adaptar. Eu vou falar por experiência própria, né? Eu sempre, há anos atrás, eu consumia muito carboidrato e tinha na minha cabeça, eu tenho que comer carboidrato, poder treinar e aguentar. E aí, quando eu comecei, né, a aprender com o doutor Cid, com a doutora, de baixar essa carga glicêmica, trabalhar um pouco mais essa questão de queima de gordura ao invés de queima de carboidrato, é normal o pessoal às vezes sentir um pouco estranho nos primeiros dias, 2, 3, alguns dias, mas depoimento meu. Hoje eu faço praticamente todos os meus exercícios são em jejum e eu não troco treinar em jejum. Eu prefiro treinar 1000 vezes em jejum, me sinto extremamente bem, me sinto forte, me sinto disposto. O pessoal não acredita, mas como é que você treina tantas horas em jejum? Eu falo, nunca treinei tão bem do que o treinamento de jejum. E existe essa diferença de rendimento também da gordura para o carboidrato, né? Sim, existe, né? Existe uma diferença muito grande. E dá uma disposição muito maior, né? O paciente que começa a se adaptar e começa a treinar em jejum, ele sente a diferença, né? E ele fala, não. E fora a clareza mental que dá, né? Te dá uma clareza mental, a disposição é outra. Eu li alguma coisa a respeito dessa dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de transitar do carboidrato para a gordura, alguma coisa relacionada com algumas enzimas que o nosso corpo possui, que são responsáveis por essa quebra da gordura, né? Que a pessoa que está muito acostumada a comer só carboidrato, como se diz, ela nunca entra na fase de queimar gordura. Ela baixa essa produção de enzima e ela, nos primeiros dias ela vai realmente sofrer com isso. É por isso que é importante fazer devagar e com orientação médica, né? Porque nós temos, né, bioquimicamente, nós temos a glicogenólise, né, que é a forma como o músculo... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Que é a forma como o nosso organismo armazena açúcar, né, que o músculo usa, a glicogenólise. Nós temos a lipólise, que é a forma como ele quebra a nossa gordura. Isso são por mecanismos bioquímicos e enzimáticos diferentes. A pessoa que só come carboidrato, e só se alimenta do carboidrato e utiliza o carboidrato circulante, a glicose circulante como reserva, ela vai atrofiando esse mecanismo metabólico dela, essas enzimas que você está falando. Então, ela tem uma dificuldade de iniciar, de fazer essa mudança. Por isso que tem que existir uma adaptação, né? É uma gradativa. No primeiro dia come alguma coisinha, algum carboidrato bom, uma batata doce, alguma coisa para poder fazer essa transição do carboidrato para a gordura, né? Como tudo na vida, bom senso, né? Equilíbrio, né? Exatamente. É o que a gente vê o pessoal nos extremos, né? Na segunda-feira quer fazer jejum, quer fazer 2 horas de exercício, mas chega na sexta-feira já tá comendo tudo errado novamente, né? Aí tem crise de enxaqueca, vai parar no hospital, morrendo de dor de cabeça, aí vomita, Durante essa fase dessa transição ou desse emagrecimento com saúde, existe recomendação de algum tipo de vitamina, de suplemento que os pacientes costumam utilizar, Cid? Existe, né? Existe os aminoácidos, porque quando você faz exercício vai ter que repor, aumenta essa reposição de proteínas velhas pelas novas, né? Principalmente se você está procurando hipertrofia. Existe a reposição de minerais, de vitaminas lipossolúveis, porque à medida que você vai consumindo essa reserva de gordura, você vai consumindo a reserva de vitaminas lipossolúveis, de minerais, principalmente magnésio, zinco, boro e outros que estão amplamente envolvidos, né, na bioquímica do nosso organismo. Magnésio, por exemplo, está em mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo. Então é preciso haver esse equilíbrio, né? Então, por isso que não existe uma pílula mágica, não existe uma receita. Cada paciente tem que ter uma estratégia individualizada, mas o principal que tem que acontecer é uma mudança do mindset dele, da consciência, uma transformação mental. E aí as coisas vão sendo consequências dos resultados na vida. Ô Cid, ele emagrece porque fica saudável ou ele fica saudável
porque emagrece. Exatamente. A- Se você faz uma dieta brusca, sem estratégia, você, é, você emagrece e não fica saudável, né? Por isso, saudável e definitivo, duas palavras que parece que não combinam com o emagrecimento. Agora, se você fica saudável, o emagrecimento é uma consequência metabólica e bioquímica sua. A gente vê muito assim, né? Ah, eu vou emagrecer 10 quilos porque eu quero ir para a praia no começo do ano, no final do ano. Na verdade, tem que buscar isso como um estilo de vida para sempre, né? Para você viver com saúde, viver com qualidade de vida e fazer disso algo prazeroso. O pessoal tem muita dúvida, Lucide. Ah, mas para Hum, emagrecer eu tenho que sofrer, eu tenho que passar limitação, eu não posso comer o que eu gosto. Dá para comer o que gosta e dá para emagrecer com saúde, né? dá. A gente, na verdade, se você passar fome para emagrecer, não está sendo bom emagrecimento. Todo emagrecimento ele tem que ser gradativo, estratégico e fisiológico. Todo emagrecimento, quando ele é fisiológico, você não passa fome. Tanto é que quando as pessoas falam assim, a pessoa vai lá, muda o estilo de vida, de alimentar, perde lá 10 quilos, fala, como você emagreceu? Você fez dieta? Eu não sei, eu não fiz nada, eu só parei de comer fritura, eu só estou comendo isso, aquilo, mas a pessoa nem sente que emagreceu, porque foi uma consequência. Então esse é o tipo de emagrecimento saudável. O índice de mortalidade está diretamente ligado também com a obesidade, então, do coronavírus. Sim, sim. Seria. Na China, né, as pessoas não sabiam, porque lá a obesidade é muito baixa, né, o índice de obesidade, lá porque as pessoas passam fome e tudo mais. Mas aqui, depois que chegou nas Américas, eles viram que aqui o que está mais, assim, o índice de mortalidade está muito relacionado com a obesidade. Então, tem que emagrecer agora sim. Agora é hora. As pessoas falam assim, ah, mas agora é hora de não fazer dieta, porque tem que manter a imunidade alta. Quem falou que não é hora de fazer dieta? É hora de fazer dieta sim. É hora de comer direito, é hora de desinflamar, porque está totalmente relacionado a isso. Né? Se tem uma coisa que o coronavírus ensinou para a medicina e para a sociedade, que obesidade e imunidade não combinam, né? Não, não combina. Paciente obeso é um paciente inflamado, né? Então a gente tem que cuidar sim agora. É importante agora emagrecer. Agora é a hora de emagrecer. Eu falo isso para meus pacientes. Agora é a hora de emagrecer. Né? Coisa que agora não aceita é a obesidade. Uhum. Essa inflamação da obesidade, a maior parte dela aí diria que a culpa é do carboidrato em excesso? Olha, tá muito relacionado. Carboidrato em excesso, sedentarismo, diminuição, interferência do sono, qualidade do sono, estresse, aumento de cortisol. Existem aí problemas hormonais, que hoje a população hoje tem uma grande parte que tem problemas hormonais, problemas de intoxicação por metal, por parasitose, que causam inflamações, desordens metabólicas. Então, existem vários fatores hoje que levam para a obesidade. Obesidade, ela é uma doença, uma manifestação inflamatória de uma desordem sistêmica que tá acontecendo no organismo. Então, não é uma pílula que vai resolver o problema, não é um exercício que vai resolver o problema, uma dieta. Isso pode ser parte do problema. Por isso que é importante você mudar o seu pensamento. Que a obesidade, você demorou 5, 10, 20 anos para se tornar uma pessoa obesa, você não vai resolver isso em 30 dias. Eu costumo brincar assim, chega um aluno aqui, um aluno com a barriguinha de chope, ele fala assim, eu consigo perder essa barriga em 3 meses? Eu consigo perder essa barriga em 3 meses? Eu falo, cara, você demorou 10 anos para ganhar essa barriga, você quer perder em 3 meses? Calma aí, vamos devagar. Na medicina com saúde também, né? Precisa ter essa paciência e estratégia. Pessoal, vocês já entenderam? Ó, começa aqui na cabeça, no seu mindset, na sua forma de entender, de fazer as escolhas corretas. Qual que é a estratégia para você conseguir controlar aquela ansiedade de comer? Cid, você falou do zinco, mas tem alguma outra estratégia aí? Existem várias estratégias, por exemplo, tem vários estudos mostrando hoje que se você come a salada
antes da carne, do carboidrato, você diminui a comida, a quantidade que você ingere. Se você não toma líquidos durante o almoço, você diminui seu apetite, você come menos. O gasoso, né, O gasoso, ele dilata o estômago, a água com gás dilata o estômago durante a refeição e você come mais, precisa de mais comida para se sentir saciado. O suco de laranja, refrigerante, eles interferem no mecanismo que são as leptinas, que são hormônios da saciedade, então elas perturbam o hipotálamo, a sensibilidade do hipotálamo a essa leptina, então você demora mais para se saciar. Existem várias estratégias. Você meia hora antes comer uma maçã, alguma coisa que você sente na mesa com menos fome. Tomar um mix de aminoácido, né, uma hora antes, que ajuda também. Exatamente. Existem várias, inúmeras estratégias. Aí depende de cada paciente, novamente, né? Você elaborar uma estratégia que seja definitiva para esse paciente. Algo muito interessante, Cid, que eu descobri depois aí com você. Muita gente acha que pode comer fruta à vontade, fruta à vontade, fruta à vontade. E muita gente não sabe que às vezes está aí colocando um grande vilão no emagrecimento, né? Isso, é verdade. As frutas, elas foram feitas para ser consumidas, não em excesso, como tudo. Até porque antigamente nós não tínhamos tanto excesso não só de frutas, mas de qualquer comida. Antigamente você ficava até a hora do almoço para arrumar teu almoço na selva, e depois você corria até a hora do almoço para arrumar teu almoço, e depois você corria até o jantar para não ser a janta de ninguém. Então isso tudo mudou. Hoje você vai no supermercado, você em 10 minutos você põe 100, 200 mil calorias no seu carrinho e passa no supermercado. Chocolates, doces e tal. Então tudo isso mudou. Se nós não mudarmos o nosso modo como nós tratamos a comida, que a comida não pode ser uma muleta da ansiedade, não pode ser uma muleta das nossas frustrações, tudo, nós não vamos mudar a nossa saúde. Ô Cid, uma coisa que as pessoas eu acho que erram muito, eu já errei assim, eu tô com fome, mas não, peraí, eu vou acertar minha alimentação, aí faz um prato gigante de banana, de várias frutas, de laranja, frutas que são bem doces ao paladar, achando que tá fazendo um grande negócio, né? Aquela pessoa que chega à noite com fome, eu vou dar meu exemplo, Cid, eu chego à noite, chego 10 horas da noite, às vezes estou com fome, fiz o jejum o dia inteiro, escolhi qual o melhor alimento, né, para eu comer antes de dormir. Assim, seriam proteínas, seria alguma gordura do abacate, o que você recomendaria de frutas ou de alimentação antes de dormir, já que o carboidrato e o açúcar da fruta já não é tão indicado? A primeira coisa que eu queria falar é que o elefante ele come fruta só, né? Então, a pessoa confunde alimentação saudável com alimentação calórica. São duas coisas totalmente diferentes. É natural. A alimentação pode ser natural e saudável, mas extremamente calórica e vice-versa. Ela pode ser uma alimentação extremamente prejudicial para a saúde e não ser tão calórica. Você quer responder? Uma alimentação assim, antes de dormir, uma gordura boa é muito saudável. Então, por exemplo, o abacate é uma fruta de baixo índice glicêmico. Ele é uma fruta que ajuda na liberação de GH. Então, é muito saudável comer abacate antes de dormir. Então, seria interessante você ingerir o abacate antes de dormir. Né? O abacate é uma fruta muito legal você ingerir. Né? Mas não é um abacate inteiro, né? É um pedaço. Wesley, quanto tempo nós temos de live ainda? Nem colocar o mel em cima. Nem com leite também, né? Que também é outra coisa que inflama a gente, né? Quanto tempo nós temos de live ainda? Nós temos aqui de 10 minutos. 10 minutos. Então tá Isso. bom. Você quer, Felipe? Aqui vocês mandam aqui no Instagram. Vocês querem entrar em algum assunto? Vocês querem dar alguma orientação específica? Vocês querem abrir para perguntas? O que vocês querem fazer? Eu queria deixar uma mensagem, né? Aproveitar uns minutinhos para deixar uma mensagem, porque emagrecimento é um assunto que não se esgota. Emagrecimento. Então, a gente vai voltar várias vezes nesse tema. Mas eu queria deixar uma mensagem o seguinte, que você, hoje, você se imagine
que você recebeu um diagnóstico. Um diagnóstico de uma doença incurável e que você vai levar a sua vida, você vai vir, o médico fala para você que você, infelizmente, não tem cura, está avançado, e você vai vir a falecer porque não tem cura pela medicina essa doença. Você chega em casa, você olha para os seus filhos, para o seu marido, para sua mulher, e você se arrepende naquele momento de tudo aquilo que você poderia ter feito certo, de tudo aquilo que você fez de errado. Mas a cobrança, ela veio de uma vez só, numa fatura só. Talvez, se você não tivesse cuidado mais da alimentação, tivesse cuidado mais do exercício, do estilo de vida, do estresse, você tivesse ali uma chance de não ter desenvolvido aquela doença. E de repente agora não tem mais saída. Lágrima nos olhos, e pela ciência, pela medicina, não tem mais saída. Porque tudo aquilo que você poderia ter feito ficou no passado. Agora, eu queria que você pensasse no seu futuro. Que esse diagnóstico pode estar lá no seu futuro. E o seu passado, que era aquilo que você deveria ter feito, está agora no seu presente. Então, você pode mudar agora a sua história. Você não é mais refém da sua genética. Você pode mudar a sua vida. Você pode viver bem. Você pode viver mais anos. Mas desde que você tome uma atitude. Desde que você se transforme por dentro. Isso não é força de vontade. Força de vontade é aquilo que você faz lá primeiro do ano, estoura uma champanhe, esse ano vai ser diferente. Isso é transformação do ser humano. E eu tenho certeza hoje, quando a gente terminar essa live, as pessoas não vão ser mais as mesmas pessoas, porque já houve um início de uma transformação dentro dela. E é não só o primeiro passo, a condição para você resolver a sua obesidade, mas qualquer doença. É uma decisão a favor da vida. Nós tomamos todos os dias mais de 300 decisões. Vou vestir essa camisa bordô ou vou vestir a camisa branca? Vou pro banheiro com chinelo ou sem chinelo? Vou tomar banho agora ou depois? Você passa a vida inteira fazendo decisões. Só que a maioria das decisões, elas não te cobram, a vida não te cobra na hora. Quando você decide comer um alimento errado, decide ficar sedentário no sofá, ela te cobra no futuro. Então, o conjunto dessas decisões é que vai definir quanto tempo você vai ficar nessa maratona da vida. Se você vai fazer uma maratona de 20 quilômetros, de 30 quilômetros, de 40 quilômetros, se você vai ver seu filho, seu neto se casar, seu neto se formar, se os seus amigos vão morrer primeiro que você ou não. Tudo isso depende da sua decisão hoje. É por isso que nós falamos no nosso canal do YouTube que o seu futuro, o futuro da sua vida depende da sua saúde hoje, da sua decisão hoje. Nós temos a nossa segunda maior riqueza, depois da nossa vida eterna com Deus, a nossa saúde. As pessoas esquecem que para os seus planos darem certo no futuro, a primeira condição é você estar vivo. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, eu queria pedir para vocês, hoje, nessa noite, todos que estão assistindo essa live, eu quero que vocês acordem amanhã outras pessoas, outros seres humanos com outra decisão de vida. Essa é a nossa mensagem. Emagrecimento, nós vamos voltar várias vezes nesse assunto, assim como vários outros assuntos importantes. Mas o assunto mais importante hoje é a sua decisão. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Exatamente.
e talvez nem tempo nem dinheiro não vai resolver, né? Exatamente. Como a gente está vendo agora, né, Wes? Tanta gente morrendo. Ó, a gente tem um depoimento aqui, Cid. Eu vou abrir, vou ativar os comentários. Isso. Tem um comentário aqui. A Diva Jorge Firmino diz que fez um tratamento com vocês, emagreceu e consegue manter o peso que ela adorou. Ela ou ele, eu não sei. Que bom, manda um beijo para ela. Manda um beijo e foi a melhor notícia da noite, né? Um paciente vir nos agradecer. Isso não tem preço. Saúde, vida, não se negocia, não tem preço. Hoje eu vou dormir mais feliz com a gratidão, né, dessa paciente. Cid, com certeza as histórias aí de superação, de mudança de vida são assim centenas de casos, né? Eu posso dizer, pessoal, para quem não sabe, o Cid a doutora Karina são os médicos da minha família, é meu médico, me sinto extremamente saudável, forte, animado, disposto. Ele cuida do meu pai, em especial, que teve uma série de problemas de saúde, escolheu, né, uma questão genética, questão de alimentação errada, estilo de vida, e hoje ele consegue manter uma qualidade de vida boa, graças ao tratamento que eles disponibilizam na CK Medicina Integrada. Então, você que busca um profissional realmente competente, né, eu só recomendo que eu conheço, e os dois eu recomendo com as duas mãos no fogo, porque eu sei que o que eles falam é aplicado na prática. Existe muita diferença entre você ver teoria, coisas que a gente não vai conseguir aplicar no nosso dia a dia, porque requer um esforço sobrenatural praticamente, você não consegue manter um ritmo. O que você vai encontrar com o Dr. Cid e a doutora Karina são coisas que você pode fazer tranquilamente no seu dia a dia. Basta você mudar a sua cabeça, entender o que o Cid disse da questão de hoje você pode mudar o seu futuro. Vai chegar um dia que talvez você olhe para trás e um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter é o arrependimento, né? E você não está só cuidando de você está cuidando do seu pai, do seu filho, da sua esposa. Talvez não seja você, mas seja o seu filho ou a sua esposa que você olha e se arrepende de não ter feito nada por eles, né? De não ter mudado. Uma pequena mudança hoje, uma pequena mudança na alimentação semana que vem, daqui 20 anos, pode ser a chave aí de uma velhice saudável ou de uma cama de hospital. Bastante gente dando os parabéns, com certeza. Um abraço a todos. Agradecemos a todos. Gente assistindo. Foi uma aula pra gente, né? Uma aula em questão de emagrecimento. Pessoal, esse tema, como o doutor disse, ele é muito extenso, mas você já entendeu. Eu queria pedir para vocês nos seguir no YouTube, porque em vários canais, nós iniciamos agora essa semana nosso canal, com vários vídeos informativos sobre... Não é sobre saúde, é sobre vida. Porque lá tem bastante conteúdo que nós estamos postando, porque eu quero que vocês que estão nos assistindo, eu vou convidar vocês a seguir um projeto de vida com nós, para a gente seguir junto nessa caminhada, para daqui a 40, 50, 60 anos, vocês nos dirigirem, né, que nós vamos nos conhecer, tenho certeza, com o tempo, e você falar, olha, Cid, doutor, valeu a pena ter cuidado da minha saúde. Valeu a pena. Meus amigos ou já morreram ou estão numa cama com uma doença degenerativa. E eu estou falando, andando, escutando. Desculpa te cortar, algumas pessoas estão perguntando aqui o contato. A Lia, que é mãe de uma aluna nossa, da Duda, que a gente gosta muito, ama a Duda, está perguntando o telefone de contato de vocês. É melhor ir no Instagram ou você passa o telefone? Minha mulher... É 3223-7858 e tem no Instagram também, tá? É 3223-7858 e tem no Instagram também. Pessoal, então, acessa lá depois o CK Medicina Integrada. E qual que é o nome do canal, Cid? É CK Medicina Integrada. CK Medicina Integrada. Ótimo. Eu queria te agradecer muito, Wesley. Você, para mim, é um irmão, quase um irmão que eu tenho aqui. Eu não tenho irmão perto aqui. E agradecer não só a você, mas a Tati também. E também a minha mulher. Eu sempre eu vou dar um conselho para quem não é casado, tá?
sempre procurem casar com mulher mais inteligente que vocês. Foi o que eu fiz, viu? Até parece. Muito segredo para ser feliz é casar com mulher mais inteligente. A Tati concorda. Obrigada, Wesley, pelo convite. Dá um beijo na Tati, agradece ela também pela divulgação, pelo carinho. E dá um beijo na sogra também. E na sogra. Pode deixar, vou dar sim. Tá bom? Pessoal, agradecendo a presença de todos vocês aqui nessa live. É um assunto muito extenso, a gente vai voltar com um prosseguimento desse assunto, mas você já entendeu que vai começar na sua cabeça e você tomar as decisões corretas hoje, decidir se alimentar melhor, decidir ter mais saúde, não só por você, pela sua família. Depois começar a entender os alimentos. Hoje você entendeu a questão do carboidrato, essa questão da alimentação, de não comer carboidrato à noite, tomar cuidado com as frutas que são muito doces, a frutose. Você entendeu essa proporção do exercício, né? O exercício. O exercício, só um parentezinho, o exercício é muito importante. As pessoas falam assim, você demora 2 horas para queimar as calorias de um bombom. Né? Demora 2 horas caminhar 2 horas para queimar a caloria de um bombom. Não é só que conta, não é só a hora do exercício que você está fazendo o exercício. O que conta é que quando você está fazendo exercício, você está aumentando o seu metabolismo basal, você está ativando o seu metabolismo, ele fica 6 a 8 horas ativado, gastando mais calorias. É por isso que você você caminhar 2 vezes ao dia, você fazer exercício meia hora cedo e meia hora à tarde, emagrece mais do que 1 hora seguido, por exemplo. Fora que a fibra muscular, ela gasta mais energia do que a gordura, né? 4 a 6 vezes mais. Então, se você tem mais músculo, te mantém mais magro, te ajuda a emagrecer. Exatamente. A fibra muscular, ela é um funcionário caro. Ela gasta de 4 a 6 vezes mais caloria em repouso do que a célula de gordura. Então, quem tem massa muscular tem mais facilidade para emagrecer e para se manter magro. Porque é importantíssimo no emagrecimento, a massa muscular. Então, tem que fazer exercício. Ô Cid, eu acho que dá uma outra live. Agora nós entramos em metabolismo e exercício físico, hein? Legal. Tem o processo de brownização, que hoje em dia está todo mundo falando também, que é muito legal. Explica, Karina, nós temos tempo. A brownização é que assim, a gente tem um tipo de gordura que a gente nasce, que é o que estão falando muito hoje. Por que tem aqueles magricelos que come, não engorda, e vira que ele tem uma gordura marrom? E a gordura marrom, ela queima a energia, né? E são pessoas até que não têm tanta massa magra, muitas vezes. E que dá pra gente deixar a nossa gordura branca marrom. E esse processo de brownização que eles falam, né? Tem uma substância até que hoje em dia que ela ajuda no processo de brownização, e eles falam muito dos banhos frios que ajudam no processo de brownização. E isso está crescendo muito agora, né? A gordura marrom, eles descobriram agora que é a gordura que o bebê nasce com ela. E eles estão vendo assim que ela ajuda muito no metabolismo basal. Então, tá assim, muito em alta também a gordura marrom. Para manter a massa, para manter o peso. Como disse, a medicina está evoluindo muito, a ciência. Muito. A maioria. Tem muita novidade, muita coisa. Só para você ter noção, Wesley, só no PubMed, que é a menor plataforma, uma das menores plataformas científicas, onde se publicam os artigos médicos científicos, ali se publica uma média de mais de 100 mil artigos médicos por mês. Uau. Então, hoje, estamos numa revolução do conhecimento. O conhecimento está inundando. Hoje nós não somos mais mais reféns de determinados conceitos. Essa mudança de paradigma que está acontecendo na medicina, e tudo baseado em ciência. Ciência publicada em artigos médicos indexados, que tá aí ao alcance de todo mundo. É só digitar Google Scholar, ou Google Acadêmico, ou PubMed, e você vai ter um arsenal. Abre-se um mundo na sua mão com uma plataforma de artigos científicos. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, por exemplo, o conhecimento médico era muito, muito restrito, era só em livros, que você só comprava com a carteira de médico ou de estudante. Hoje não, hoje está ao acesso de todo mundo, inclusive nós médicos, no nosso consultório.
E deixa eu falar uma coisinha só, que a gente vai estar com a telemedicina, tá? E então, atendendo pela telemedicina, que é interessante também para quem for de fora, a gente já está fazendo esse atendimento. Pessoal, isso é muito interessante. Pena que a gente não vai ter mais tempo para se aprofundar, mas o que a doutora Karina falou é muito interessante. Você que é de outro estado, outro país, não tem que de Angola, Portugal, que acompanha o nosso canal, mora em outro estado, você pode fazer um atendimento, uma orientação com o doutor Cis e a doutora Karina via online. Eles podem te orientar, pode trabalhar com vocês toda essa questão de saúde, de emagrecimento online. Então entra lá na CK Medicina Integrada, conversa, agenda um horário, até mesmo agora para telemedicina vocês têm essa disponibilidade às suas mãos aí, que facilita muito o acesso, né, de quem mora longe, quem não pode se deslocar. Em português ou inglês, tá? É só colocar lá, agendar. Hoje nós já estamos para a nossa plataforma. A gente pode fazer as consultas em português e em inglês para as pessoas que não são de língua portuguesa. Cid, falta 30 segundos para fechar aqui. Eu só vou deixar uma pitadinha para a galera para uma próxima live. Pessoal, você já ouviu falar, mas eu não como nada e não emagreço? Será mesmo que quem não come nada não emagrece? É gordo sem comer, engorda sem comer? Será que isso existe? Se existe, por quê? Se você se identifica com essa frase, eu como e eu não como, mas engordo, eu fecho a boca, mas continuo engordando, algo de errado está acontecendo e quem sabe numa próxima live a gente fala sobre essa questão metabólica, sobre essa questão por que você não come nada e continua engordando. Cid, Karina, muito obrigado, um bom final de domingo para vocês aí. Para vocês também, obrigada. Um abraço para todos aí, uma boa noite para todos também do canal aí do Instagram e das redes.